Finalmente março acabou e hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu li esse mês. Março foi um mês muito difícil para mim. Eu não sei se dá para perceber, mas a minha voz ainda não tá 100%. Eu passei por 20 dias de gripe e aí a gripe desencadeou a minha sinusite crônica e a sinusite desencadeou a minha otite. Eu tenho perda auditiva de um dos lados do meu ouvido, eu escuto só 20%. E de vez em quando eu tenho esses ataques de otite, quando eu tenho algumas gripes. E aí, gente, eu passei o mês inteiro existindo, assim. Eu li bastante o mês, eu gostei bastante das leituras do mês, mas eu nem gravei nada de leitura porque todas as vezes que eu estava lendo igual a moribunda, largada na cama, descabelada, com um pano para suar o nariz do lado, e aí não tinha condição de fazer vlog de leitura nesse mês, então não teve nenhum vlog de leitura das leituras do mês. O primeiro livro lido foi Tudo é Rio, da autora brasileira Carla Madeira. Esse é um livro que está no meu desafio de leitura na categoria Livro de Autor Brasileiro. Eu nunca tinha lido nada da Carla, então não conhecia a escrita dela. A história do livro é a história de um casal chamado Dalva e Venâncio, que são atingidos por uma tragédia familiar enorme e pela entrada de uma terceira pessoa dentro do relacionamento deles. Eu, particularmente, acho que esse resumo é um resumo bem simplório da história, mas mais do que isso também é fornecer spoiler. Eu não sabia nada sobre esse livro quando eu fui ler. Vocês sabem, eu não pesquiso, eu só coloco o livro lá e vou ler, porque ler é o que importa. Mas eu tinha visto uma resenha no TikTok de um rapaz que falava super mal desse livro. E falava que a Carla Madeira escrevia como se ela estivesse escrevendo pro Twitter. Eu lembro de ter começado a assistir, salvado a resenha e falado, cara, eu vou assistir isso depois que eu ler o livro, porque eu não quero ser influenciada negativamente nem positivamente. Eu não, de fato, quando eu leio um livro, eu não procuro ler resenhas do livro. E aí, gente, eu me surpreendi, porque eu estava com medo do livro. Eu achei o livro muito bom. No início, ele tem algumas cenas explícitas, não chega a ser hot, mas é uma coisa meio explícita, que eu entendo que faz sentido pro contexto do livro, mas que eu particularmente, Izzy, se eu fosse autora, mas eu não sou, né, se eu fosse, eu escreveria de outra forma, porque eu não sinto necessidade de passar essa intensidade toda naquilo ali. Para mim, poderia ter sido escrito de outra forma, mas é válido, faz sentido no contexto do livro, para a explicação, e não é algo também, assim, que se estende ao livro todo, porque se tivesse acontecido, eu provavelmente largaria de mão do livro, porque não é o tipo de literatura que eu gosto. A relação da Dalva e do Venâncio é uma relação muito intensa. Tudo que acontece no livro é muito intenso. Eu achei o livro, assim, incrivelmente bem escrito. Ao contrário do que o colega no TikTok disse, eu não acho que a Carla escreve como se estivesse escrevendo para o Twitter. Eu gosto bastante da escrita dela. Me lembra um pouco a forma de escrever do Itamar Vieira, que foi o rapaz que escreveu o Torturado, que é um dos meus livros favoritos da vida. Me lembra um pouco a escrita dele, talvez por ser um livro nacional e eu tenho essa impressão, não sei. Mas eu gostei muito desse livro e para mim ele é nota 5 de 5. O segundo livro que eu li foi O Silêncio dos Inocentes. E esse livro causou um frisson aqui em casa, porque meu marido ficou indignadíssimo que eu nunca assisti esse filme. Quando eu falei pra ele que eu ia ler esse livro, ele falou assim, faz todo sentido, você adora true crime, esse filme deve ser um dos seus filmes preferidos. Aí eu fiquei assim, ó, eu falei pra ele, eu não assisti esse filme, não. Como que você nunca assistiu esse filme com a Judy Foster, que ela é a Clarice, e começou a falar, e aí falou o nome do rapaz que fez o Hannibal, e ele empolgadaço, e eu assim, ó, não assisti esse filme, eu nem sabia que tinha esse filme. Enfim, toda vez que ele me via com esse livro na mão, ele ficava indignado, porque ele sabia, ele lembrava que eu não tinha assistido o filme. Esse livro conta a história da Clarice, que é uma agente do FBI, né, ela é uma estudante do FBI, e o FBI está investigando um assassino em série chamado Buffalo Bill, que até o momento do início do livro, ele já havia matado 5 mulheres. E aí eles já haviam encontrado esses corpos, e eles utilizam a Clarice para entrar em contato com o Hannibal, que é um assassino preso, que é extremamente inteligente, psiquiatra e tudo mais, para que o Hannibal os ajude a pegar este outro assassino, né, o Buffalo Bill. Então, assim, na verdade, a história do Buffalo Bill, ela é irrisória para mim, na narrativa. Ela é só não era percalço a palavra, mas ela é só um pretexto para Clarice e o Hannibal terem contato. O grande momento ali é o contato entre a Clarice e o Hannibal e as conversas que eles têm. E, cara, que personagem genial. Eu tive, assim, fiz um hiperfoco no Hannibal. Inclusive, eu selecionei vários livros dele, do mesmo autor, né, do Thomas Harris, pra ler. Eu quero chegar em outubro e fazer uma maratona Hannibal ou uma maratona de terror e tal, e quero colocar os livros do Hannibal nessa maratona. Então, pra mim, esse livro foi com certeza 5 de 5. Depois, eu li o livro que pegou o meu coração, assim, sabe? Entrou dentro de mim, criou uma raiz profunda
E até o momento, eu ainda me emociono quando eu lembro dos sentimentos que eu tive ao ler Pachinko. Pachinko é um livro de uma autora chamada Min Jin Lee, e ele está na minha categoria de leitura, na categoria de livro que se passa no continente asiático. Ele se passa no Japão e conta a história de coreanos que foram obrigados a migrar para o Japão durante o período em que o Japão anexou a Coreia. Esse livro ele fala sobre tradições, ele fala sobre identidade, sobre cultura, sobre pertencimento, sobre escolhas, sobre como, quando a gente constrói uma família, a gente faz de tudo e todas as nossas atitudes refletem na vida de todas as pessoas que estão conosco, sejam eles nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, nossos amigos. E assim, é um livro muito bonito. Gente, provavelmente eu vou chorar, eu já estou até com o olho marejado. É um livro, assim, de uma profundidade que eu não estava esperando, porque... eu nunca estou esperando nada, né? Então isso é ótimo, porque eu sempre me surpreendo. Mas eu não estava esperando a profundidade de como esse livro ia me tocar, sabe? De como eu ia olhar para esse livro e me sentir emocionada e sentir conexão, porque foi isso que eu senti quando eu li esse livro, conexão. E isso é muito louco, porque é um livro que se passa no Japão, com pessoas coreanas, que têm uma cultura diferente, tradições diferentes, totalmente coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura, situações que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas que no final das contas, as motivações, as decisões e as aspirações têm a ver com a nossa vida, né? Com o fato de sermos pessoas que queremos o melhor para nós e para os nossos, né? O Hansu, eu acho que é assim que fala o nome dele, Ko Hansu, é o meu personagem preferido, favorito da vida. Assim, ele tem os defeitos dele, com certeza. Mas, assim, pra mim, ele é uma pessoa incrível. Eu amei esse personagem, mesmo com seus defeitos, com as suas inconsistências. É isso, né? É gente que é gente de verdade, assim, sabe? Tudo desse livro é bonito, durante a minha leitura, assim, a minha imaginação estética desse livro era muito bonita. E eu descobri que tem uma série, que, se eu não me engano, é produzida pelo Amazon Prime, não. Pelo Apple TV, chamada Pachinko, tem 2 temporadas. Eu assisti os primeiros episódios. Não gostei de algumas coisas que eles fizeram na série, algumas adaptações do roteiro achei desnecessárias, mas a parte visual da série é muito bonita e complementou aquilo que eu já tinha imaginado do livro. Eu terminei esse livro numa sexta-feira aos prantos, assim, sabe? Na cena final. Nem era pela cena, era porque tava acabando e eu não ia mais estar ali, sabe? Naquele mundo, não ia mais. Enfim, aí eu terminei esse livro numa sexta-feira aos prantos e peguei um bode de uns 3 dias, não conseguia ler nada. Eu abri vários livros, comecei a ler vários livros, e eu simplesmente não conseguia me desligar desse universo, não consegui fechar o livro e fechar a história, sabe? Eu fiquei de ressaca literária mesmo. Já que eu tava no continente asiático, eu decidi ficar por lá e fui ler O Problema de Três Corpos. Este livro é um livro de ficção científica que se passa no período da Revolução Cultural Chinesa, que foi uma revolução que existiu de verdade, né? Nesse período da China, eles perseguiram professores, cientistas, intelectuais, e a gente vai pegando a história ali através... Gente, não me peçam para falar o nome dos personagens, porque eu não sei pronunciar as palavras em chinês, né? E aí, eu vou falar os nomes tudo errado. Mas a gente tem uma cientista cujo pai é morto nessa revolução cultural, e a gente vai acompanhar a vida dela e desdobramentos das descobertas científicas que ela faz e das decisões que ela toma na vida dela. E depois disso, a gente entra já num período mais moderno, com reflexões do que essa cientista fez no campo da ciência e a vida de outros cientistas e as descobertas de outros cientistas. Eu não quero falar muito, porque esse livro, ele tá no hype. Tem uma série também, né? Então já foi adaptado para uma série. E aí, se você colocar no YouTube O Problema de Três Corpos, você vai achar várias coisas e eu não quero dar spoiler. O que eu quero dizer? Quem gosta de ficção científica vai pirar neste livro, porque ele tem muitas coisas de física, muitas coisas bem exatas, outras coisas não são tão exatas. Até a história do Problema de Três Corpos, eu acho bem engraçado que a galera levou isso bem no literal, sabe? Como se fosse uma grande questão. E, na verdade, na física não existe o problema de 3 corpos, né? O que existe é o problema de N corpos, porque toda vez que você precisa calcular alguma coisa que tem mais de 2 corpos, ela é quase incalculável. Acho que eu expliquei certo, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí a galera levou muito a sério esse rolê do problema de 3 corpos, como se eles fossem descobrir o universo, as respostas do universo, descobrindo o problema de 3 corpos. Mas, enfim, o livro é muito, muito bom. Muito, muito bom. No final do livro, o autor ele faz uma reflexão muito legal. Lá no pós-fácil, eu até
grifei e eu vou ler. Então, se você não quiser spoiler, eu acho que você pode acelerar o vídeo, tá? Porque talvez isso aqui te dê um spoiler, mas não é do livro, é no pós-fácil, quando o autor tá contando sobre a vida dele, o que levou ele a escrever ficção científica. Ele diz assim, ó, na Terra, os seres humanos podem entrar em outro continente e, sem pensar duas vezes, destruir pela guerra, pela doença, a civilização irmã que encontrarem. Mas, quando olham para as estrelas, eles ficam sentimentais e acreditam que, se inteligências extraterrestres existirem, devem ser civilizações dotadas de uma moral nobre, universal, como se valorizar e amar formas de vida diferentes fizessem parte de um código de conduta universal evidente. Eu acho que deveria ser exatamente o contrário, que a bondade que exibimos para as estrelas seja voltada para os membros da raça humana na Terra e que sejam estabelecidos a confiança e a compreensão entre os diversos povos e civilizações que fazem parte da humanidade. Mas, para o universo, além do sistema solar, deveríamos manter a vigilância constante e estar preparados para atribuir as piores intenções a qualquer outro que possa existir no espaço. Num período que a gente está vivendo, onde a gente está vivendo um mundo lotado de guerra, países invadindo outros países, as pessoas se odeiam por tão pouco, né? Elas se odeiam pela cor da pele, elas se odeiam pela orientação sexual, elas se odeiam pela religião do outro, elas se odeiam, sei lá, por tanta coisa besta, né? Pelo time de futebol do outro. A gente vive numa sociedade tão maluca, e aí realmente é isso, a gente olha pra fora e acha que o extraterrestre vai vir e vai gostar da gente, se nem a gente gosta da gente mesmo. Esse livro, assim, pra mim, ó, então, nota 5 de 5, esse mês só teve leitura 5 de 5, graças a Deus, né, porque depois do mês passado eu tava precisando. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu planejei pra ler no mês que vem, no caso, no mês de abril. Eu tava lendo só os livros do desafio, até o mês passado. Raramente colocando ali um livro ou outro fora do desafio. Só que o desafio de leitura ele tem 18 livros e eu já li 10. Então eu pensei o seguinte, acho que dá para eu incluir mais livros e ler os livros do desafio aí com mais distanciamento um do outro. Porque assim, mês passado, todos os livros que eu li, com exceção desse do Problema de Três Corpos, estavam dentro do desafio de leitura. Então eu vou dar uma refreada para não acabar o desafio todo em um semestre. Então eu fiz uma lista do que eu quero ler, tá? O primeiro livro que eu quero ler é esse aqui, ó. Mulherzinhas. Esse livro é citado na série Friends. Eu acho que eu vi alguém falar sobre esse livro também. Mas por que eu escolhi esse livro? Eu fui falar com o ChatGPT esses dias e falei pra ele, Chat, você pode me dizer um personagem literário que você acha que eu pareço? E aí ele falou, claro, você parece a Jo de Mulherzinhas. Aí eu falei, cara, como assim eu nunca li esse livro? Não sei nada sobre esse personagem. E aí eu fiquei o quê? Com hiperfoco e, claro, vou ler este livro. Depois eu quero ler esse livro aqui que está no desafio, chama As Horas, do autor Michael Cunningham. Se eu não estou enganada, ele está no desafio na categoria livro adaptado para filme. E ele fala sobre 3 mulheres. 2 são fictícias e uma é real. E aí ele conta a vida dessas 3 mulheres unidas pelo não pertencimento e pelo desejo de encontrar profundidade nas experiências mais comuns. Pelo que eu vi, ele fala sobre a Virginia Woolf, enquanto ela está escrevendo Miss Dalloway. Então, eu acho que ele vai ser um livro muito legal. Depois, eu vou ler esse aqui, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Ele tá no desafio de leitura na categoria livro escrito por uma mulher, apesar de que eu já li nesse desafio livros escritos por uma mulher, né? Mas ele tá nessa categoria. Eu sei que ele virou uma série e que ele é um livro sobre segredos, natureza da arte e o perigo de acreditar que simplesmente seguir as regras vai evitar todos os desastres. Parece pra mim um thriller? Parece pra mim um thriller. Como eu gosto muito de thriller, eu acho que vai ser uma leitura fácil, rápida e ó, a gente vai matar esse terceiro livro aqui rapidinho. Daí, eu ainda não peguei esse livro, mas eu quero ler a continuação do Problema dos Três Corpos, que é A Floresta Sombria, porque, né, eu já li o primeiro, são 3, e eu pretendo ler a trilogia, mas eu não pretendo ler um na sequência do outro, tá? Eu não sei se eu vou ler nessa ordem que eu tô passando pra vocês, mas esse é a lista dos livros que eu quero ler, tá? E por último, eu vou ler um livro que é uma divulgação científica, digamos assim, porque ele é um livro do Carl Sagan, sabe? Ele se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu achei legal que parece nome de coisa de terror, né? Mas é a ciência vista como uma vela no escuro. Esse livro, o Carl vai tratar sobre as questões dos misticismos, como essas pseudociências ganham força na mídia, enquanto muitas vezes a ciência não ganha essa força, e o perigo de se acreditar em tudo que se lê por aí só porque parece ciência, porque nem tudo que parece ciência é ciência, né? Essas são as minhas leituras. Contei 5 livros, eu acho super plausível, visto que no mês passado eu li 4. Desses 5 livros, 3 me parecem bem rápidos de ler, que é o Mulherzinhas, o do Michael Cunningham e o Incêndios por Toda Parte.
parece que vão ser leituras bem rápidas, porque são livros bem curtos, né? Assim, gente, pra mim, até 400 páginas é um livro considerado curto, tá? Eu tenho o costume de ler livros de muitas, muitas páginas mesmo. Então, até 400 páginas eu considero um livro ok. E aí, acho que os que vão demandar mais tempo vão ser o livro do Carl Sagan e o livro da Floresta Sombria, apesar de eu já ter visto por aí na internet que esse livro da Floresta Sombria é o melhor dos três, né? Vamos ver. Conta pra mim, quais livros você leu em março? Você já leu algum desses livros? Quais livros você quer ler em abril? Conta tudo pra mim aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, deixar um like e apertar o botão de hype pro meu conteúdo chegar pra mais pessoas.